mais uma vez, né, estamos aqui para dar início a mais um dia de trabalho do terceiro seminário do GT de Políticas de Classe, Etnia, Gênero e Diversidade Sexual, então da NUSB, Seção Sindical do Andes, para discutir as temáticas gênero, raça e classe, e a mesa de agora, que vou chamar minhas companheiras para comporem, intitulada Povos Indígenas, Resistência e Luta frente às Políticas de Expansão do Mercado. Então, após esse momento inicial, né, da nossa conexão com os ancestrais, com a Mãe Terra, a gente vai discutir coisas muito importantes e necessárias, que é o debate, né, da exploração dos recursos naturais, que são vitais para nós e que a gente tem uma relação, né, através do grande capital, de muita posse, propriedade e não dessa relação que os povos indígenas mantêm de respeito, de conexão com a Mãe Terra, né, que serviços essenciais da nossa vida, serviços bióticos, biológicos, que são efetuados aí, então, pela fauna, pela flora, vêm sendo perdidos de maneira muito brutal. E eu acho que a reflexão hoje, que minhas companheiras vão trazer, é como é que os povos indígenas vêm resistindo a essa exaustão da natureza, a essa exploração desenfreada. Então, para isso, eu convido Nádia Cauã Tupinambá, formadora, mestra da tradição oral na Escola Estadual Indígena Tupinambá de Olivença, formada em Educação Escolar Indígena pela Universidade do Estado da Bahia. Nádia, gratidão pelo momento, pela conexão, e seja bem-vinda. E convido agora professora, companheira, grande amiga Sandra Joana Fuente, professora da Universidade Federal de Roraima, bem-vinda e gratidão também pela sua presença. Diretora da Regional Norte 1 do Andes, membro da International Society of Ecological Economics e da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Também é líder do grupo de pesquisa Gestão Econômica dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Eu vi gemela na mata, eu vi gemela na mata, eu vi gemela na mata, eu vi gemela na mata. Tupinambá é índio guerreiro, que Tupã deixou na terra para lutar pelo ideal e também vestir. Para lutar pelo ideal e também vencer o mal. Eu vi gemela na mata, 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 eu vi gemela na mata. Eu vi gemela na mata. Bem, já foi apresentada, eu sou Nádia Cauã, sou liderança indígena do povo Tupinambá, sou educadora. Atualmente eu não tenho sala de aula, eu trabalho com professores na formação de um projeto chamado Saberes Indígenas na Escola. É um projeto nacional. E como mestre da tradição oral, eu trabalho com as medicinas da terra, trabalho com as vivências da terra, com a cura das ervas medicinais e manipulações dela. Então, meu trabalho hoje mesmo é fazer os remédios, levar essa mensagem de cura através do conhecimento adquirido pela minha mãe e a memória das avós. Todas as avós que me antecederam. Eu amo muito e queria pedir licença a todas elas. Queria pedir licença a meus ancestrais, a todas as mulheres que me antecederam. Não só as minhas avós, né, das minhas outras reencarnações, mas todas as mulheres que antecederam,
todas elas que derramaram seu sangue, que lutaram para que a gente pudesse hoje manter uma memória. E manter a memória hoje nesse país é muito difícil. Trabalhar com as tradições, trabalhar com os elementos da natureza, trazer isso para a nossa vida e deixar isso na sala de aula muito bem elaborado como material didático, digo assim, como um ponto de referência para a nossa caminhada, é muito difícil. Um sistema que ainda não aceita a nossa diferença. Bem, deixa eu botar meu óculos aqui, viu? A princípio, quando fui convidada, eu queria fazer a professora Consuelo está aqui na sala? Queria fazer só para referendar essa pessoa. Levanta a Consuelo, por favor. Quem me conhece? Pode. Consuelo é a nossa professora de Tupi. Na nossa aldeia, a gente tem um núcleo que revitalizou a língua, fizemos uma convenção linguística. E ela foi a pessoa que abraçou o projeto para a gente revitalizar uma língua que ainda se dizia morta, mas a gente entende que língua, ela não morre se tem vestígio, ela não morre se tem alguém, anciões que falam. E Consuelo foi essa pessoa-chave que a gente tem muita honra de dizer que é nossa parceira nessa luta. A identidade de ser indígena, ela é muito marcada por algumas, não sei nem como eu posso dizer isso, mas é algo muito preconceituoso de lá para cá. Então, a primeira vez que eu pergunto a você, você é índia? Aí eu digo, sou. E você mora em Oca? Moro, porque Oca quer dizer casa. E você fala a língua? Falo. A língua dos ancestrais? Eu falo, olha, essa língua a gente revitalizou, a gente não fala fluentemente. A gente está estudando, revitalizando, a escola trabalha com a língua. Aí já fica aquela coisa, sabe? O índio que não fala a língua não é índio. Aí o índio que não mora numa oca, que para redonda, não é índio. Aí o índio que tem um celular também, o índio já está... Eu não sei o que eles pensam, porque índio para as pessoas não é gente. Não é gente, é um ser que tem que estar estacionado, como uma árvore talvez, mas até a árvore ela dá fruta e ela vai se multiplicando. Mas ela fica lá e não se move. É um ser que não pode modificar. E se a gente vai para a história da cultura, a cultura se modificou, a história, a humanidade, né? Então, eu acho que nesse momento é imprescindível, se aproximando do abril indígena, a gente começar a desconstruir aquilo que os livros didáticos ainda falam. Começar principalmente pelos estereótipos. O índio tem que ter um cabelo liso, uma pele morena, pintado ou não, mas ele tem que ter um estereótipo que as pessoas acreditam, esse é índio. E quando a gente anda com os índios do norte, do nordeste, algumas regiões eles são como ela ali, cabelo curtinho, como essa aqui da pontinha. Vou ver como outra pessoa aqui, bem parecido esse aqui, parece com trucar. Então assim, o estereótipo... Você é Pataxó? Minha mãe é descendente de Pataxó? Eu nasci em Salvador, Você for olhar aqui na história, todo mundo aqui tem sangue indígena. Todo mundo aqui teve uma avó que disse que foi pegada no mato, que foi laçada, que foi um desligão. Tanta história, né? Que parece mentira, mas é verdade, infelizmente. Então, hoje, vou só finalizar a última, para poder voltar isso aqui. Hoje, esse estereótipo é uma agressão dos povos indígenas hoje. Porque os povos do Nordeste que sofreram toda invasão europeia, ele se misturou com muitos deles. E aí a gente começa com a primeira violência que as mulheres sofrem. Na invasão desse país. Índias e negras violentadas. Como que essa violência não podia generalizar futuramente uma genética diferente do que era naquela época, do século XVI. E aí a história, através do Ministério da Educação, continua repetindo esses livros didáticos. Aquela cena, vamos fechar o olho rapidinho, fechar o olho.
naquela cruz na primeira missa que foi rezada. Fez de olho aberto. É só para fechar, é um exercício. Agora imagina todos aqueles índios ao redor daquela cruz, olhando um padre que está de costa para ele, rezando uma missa em latim, sei lá que língua é, mas que não diz nada a ver com eles. E eles estão ali achando que está salvando aquelas almas. E o que os índios naquele momento refletem? E querer moreza a vontade o capira. E querer moreza a vontade o capira. Pergunta assim, por que eles estão cultuando uma árvore morta? É o que os índios refletem. E aí eles pensam que estão catequizando os indígenas. Então, olha o disparate dessa cultura. Como ela é cruel com a gente. Como ela, desde o início, além de violentar todas as mulheres, ela vem impondo, através da religião, através da Igreja Católica. E as mulheres, hoje, nas vivências que eu faço, através das ervas medicinais, a gente tem a possibilidade de curar essas dores. A cura das dores ancestrais. E eu digo a cada uma delas. A dor que você sente não é sua. Essa é uma dor ancestral. Ela não pertence a você hoje. Mas hoje você tem a possibilidade de curar todas essas dores que antecederam a sua ancestralidade. Das mulheres que foram violentadas. Principalmente as índias e as negras. Porque não foram só essas duas raças que foram violentadas, foram todas as mulheres. E ainda hoje sofre essa violência. Mas a gente hoje sofre um preconceito por conta dessa genética de não ter cabelo liso, de não ter cabelo sarará, de não ter cabelo como o dele, mais crespo, e pele negra. Quem é que pode dizer assim, você é índio ou você não é? São essas pessoas que nos olham e falam assim, você tem dinheiro, você não tem. Isso é a mídia, isso são as literaturas, isso é a própria escola reproduzindo algo que já ficou para trás. E a gente tem que começar desmistificando o abrir indígena, que está próximo. O abrir indígena, eles pensam só em pintar as crianças e informar que os índios eram assim, viviam assim. Eles não fazem mais, viviam, faziam. E essa forma de colocar no passado nos exclui hoje dessa luta de construção. Nos exclui hoje da forma como o país vem dizendo que está crescendo, mas nos exclui desse crescimento. E se a gente for avaliar e olhar nas comunidades tradicionais como que está se trabalhando toda essa evolução, emancipação, toda essa forma de organização social, a gente vai ver que é lá que está todo o segredo ainda preservado nesse país. Isso é comprovado. E as mulheres, elas lideram isso. Nas comunidades indígenas, não posso dizer que todas, mas algumas eu conheço, e na minha, os homens pedem licença. Os homens perguntam antes de fazer. Os homens se reúnem, as lideranças, mas as mulheres dizem o que vai fazer. Nós temos um cacique, mas ele não faz nada sem consultar. Eu não estou falando do empoderamento das mulheres. Eu estou falando do respeito que é construído dentro dos valores desde o início, de família. É diferente quando você busca empoderamento. Eu estou falando de construção de vivência. Você cresce respeitando. Claro, você vai respeitar lá fora. Mas a gente poderia construir algo maior, ajudando nesse empoderamento lá fora, para outras mulheres que não conseguiram ainda. E quando eu falo assim, saiam do sistema, parece que eu pedi para todo mundo desempregado, né? Mas é um pouco isso. Eu saí da escola em 2011, aí eu vou só agora voltar e ela me apresentou da escola indígena. Eu não estudei na escola indígena. A escola indígena começou em 96, a nossa. A educação, os primeiros passos.
Depois ela vai, né, se ampliando. Em 2006 a gente tem a primeira conquista, construir uma escola. E essa escola, ela tem o formato do Coliseu de Roma. Não acreditam? Diga que sou eu. Ela é a escola mais bonita que tem nesse país, construída por nossas mãos, diga assim, desenho, né? A gente desenhou, e aí minha primeira conquista dessa escola. Conquista de direito. Como é que se constrói uma escola num território que não é demarcado? Como é que se constrói uma escola onde a gente nem é conhecido como povo? E essa luta começou em 96. Em 2002, a gente conseguiu reconhecimento étnico. E quem estava à frente dessa luta? Uma mulher. Coincidentemente, minha irmã. O movimento Tupinambá que o professor conheceu. O movimento Tupinambá hoje, ele vive por causa dela. Desculpa. Não é fácil fazer memória. Assim como não é fácil falar da gente. Quando a gente faz a memória, vai no tempo, vê quanto sangue foi derramado, quantas pessoas não estão mais aqui hoje. A minha irmã está, mas muita gente não está mais. A gente foi impedido de construir essa escola porque a gente não tinha um arquiteto, porque a gente não tinha um engenheiro, um monte de coisa aí que a gente não tinha. E aí a gente foi para o Ministério Público, pela Constituição, e a gente conseguiu, pela EDB também, construir essa escola. Porque ela foi desenhada a punho. Mas a gente queria uma escola do modelo do século XVI, onde identificava a aldeia de Tupinambá naquela época. Então a gente começa a perceber que a luta não ia ser fácil, que a gente tinha muitos entraves ainda para se travar nesse país. Em 2006 ela ficou pronta. E o governador mandou pessoas de helicóptero lá para fazer a inauguração. Mas ele tinha que ter ido de chão, de carro, para ele ver o difícil acesso que é aquela escola. São quase 30 quilômetros de Olivença para essa escola. É muito longe. Na época de chuva, as escolas param. Algumas escolas do município têm conserto da estrada, mas as escolas indígenas, as rodas, elas são a gente que tem que botar a mão na massa. Então, ele mexe no ombro, alguns pais se reúnem, vai lá, encascalha e faz um jeito desses carros passarem. Mas o descaso com a educação, ela não é só fora das aldeias. Ela é principalmente nas zonas rurais, as escolas do campo. Eu me emociono quando eu falo de Núbia, porque a escola começa com um modelo diferenciado. E o Estado se apropria disso e quer impor as regras. E se a gente não trabalha esse diferenciado com a identidade que a gente sabe que domina, que é nossa, com o pé no chão, a gente se deixa se levar dentro de um sistema falho, porque se ele fosse bom, a gente não tinha tantos maus resultados, tanta defragagem e tanta evasão. É muita evasão. Eu estou fazendo esse relato de educação para a gente perceber a caminhada que é para se chegar a um ponto X de onde você está. Tudo começa na educação. Tudo. A educação escolar indígena e a educação indígena, elas são juntas. Porque tudo que você aprende da cultura, tudo que você vivencia, e a nossa vida é uma eterna vivência,
Isso é refletido na escola, na sala de aula. E a gente tem como trabalhar, e aí todas as escolas poderiam fazer isso de exemplo. As áreas de conhecimento, da linguagem, da arte, ciências humanas, ciências sociais, que está nas humanas, ciências da natureza. Essas áreas do conhecimento que a gente achou importante para nós nos organizarmos diante de como passar esse conhecimento que vem de fora, sem perder nossa identidade. A gente não pode desassociar. Aí está o grande grave. A gente é excluído dos livros didáticos, a gente é excluído das discussões na escola, a gente é excluído de toda a informação necessária que hoje a escola precisa para, talvez, respeitar os indígenas. E é uma coisa muito simples. Quando eu faço formação de professores, nos municípios que me convidam, eles falam assim, não é difícil trabalhar dessa forma, mas o Estado não permite. Mas cada professor tem autonomia de como direcionar esse conhecimento. E aí vamos para os elementos. Vamos trabalhar com as ervas medicinais, com a terra, com o fogo. Vamos respirar o ar. Vamos iniciar ritualizando. Esse é o primeiro passo. Ritualizar o seu dia. Iniciar as aulas ritualizando. Acordar de manhã ritualizando. O que faz a diferença na vida da mulher hoje, eu estou falando do educador, da mulher, são os ritos, os rituais. Não estou falando de rituais de passagem. Estou falando da forma como ela precisa compreender a força que ela tem dentro. Cada mulher tem um tempo sagrado. Um tempo sagrado. Quem já cuidou de um templo? Quem já entrou no templo? Levanta a mão. Quem já entrou no templo? O que faz dentro do templo? Contemplação. O que mais? Oração. Encontro interior. Proteção. Proteção. Olha quanta coisa você vai no templo pedir. É isso? Agora imagina que cada uma de vocês tem um desse dentro de você. Toda mulher tem isso dentro dela. O tempo da mulher é algo mais sagrado que o mundo deveria reverenciar. Os homens que nasceram de um templo deveriam honrar, rezar para esse templo todos os dias da sua vida quando acorda. Agradecer a vida através desse templo sagrado do qual ele saiu. Eu não preciso buscar força lá fora, eu não preciso me ajoelhar em outro templo, eu não preciso sair do meu templo para rezar fora, porque eu tenho uma força aqui. O sangue que as mulheres jogam é sagrado. Ele deveria ser colocado lá, como coloca a hóstia, para reverenciar. Deveria ser colocado assim. Não existe nada mais sagrado no mundo do que esse sangue que as mulheres, todo mês, colocam para fora, limpando o seu útero. E esse sangue, para quem não sabe, comece a fazer. Comece a pensar como utilizar ele na sua vida no dia a dia. Eu vou dar só uma dica, algumas pessoas já fazem. Plante. Plantar a lua é algo mais sagrado. É de uma força tão grande que a sua vida vai mudar. Quando você perceber, você já está elevada, sentindo a força da Mãe Terra. Como é que eu
planta uma mula? Alguém sabe dizer? Estou pasma. Eu achei que isso era um assunto bem chamativo com vocês. No meu caso, eu pego o coletor e jogo dentro das plantas que ficam na minha janela, porque, no meu entendimento, se aquele sangue ele serve para alimentar um bebê, isso é uma semente que está ali germinando. Então, eu sempre coloco ela ao lado dentro de alguma plantinha e ele vai alimentando. É exatamente isso. Plantar a lua é pegar o seu sangue e colocar ele numa planta. Agora, não pode colocar direto. Tem que eliminar a água. E essa água que vai regar. Agora, um detalhe, a planta tem que ser usada. Então, vamos fazer um manjericão, uma arruda, coisa que você vai utilizar para banho, que você vai fazer vaporização, por exemplo, que você pode beber. E aí, nesse ponto, eu posso até ajudar, indicar algumas ervas para vocês fazerem uso. Ao invés de tomar antidepressivo, ao invés de tomar remédio para dores, às vezes é preciso, quando é muito forte. Mas poder fazer o uso desses elementos da natureza com a força do seu sangue, que ele não vai só empoderar vocês, vai curar as dores ancestrais, que é essa dor entrada lá da invasão das mulheres. Imagine, a minha bisavó também foi violentada, e outras mais, das outras gerações, foi violentada. Primeiro, porque os homens, eles são brutos de natureza. Já houve uma época que todos eles, animalescos, se envolviam dessa forma. Aí hoje, a minha mãe, uma sábia mulher, ela fala assim, hoje eu até me casaria de novo. Hoje eu até ia ter um filho, porque até para ter filho hoje é mais fácil. Na cabeça dela. Você imaginar a dificuldade que essas pessoas viveram. De achar que hoje a gente vive num paraíso. Porque tem acessibilidade a muitas informações que ela não sabia. Quando vocês pensarem em trocar a lua, a primeira coisa é tirar absorvente. Isso desconecta você diretamente da sua ancestralidade da Mãe Terra. Quando a gente se torna um elo, e eu vou falar um pouco disso com esses elementos. Quando a gente se torna um elo, usando medicinas da Terra, a gente tem um compromisso de ser um exemplo para a Mãe Terra e para o Grande Espírito. Porque eu sou um elo. Um elo. A mulher tem que ser um elo entre a Terra e o Grande Espírito. Essa terra que vai permitir qualquer coisa que você queira receber futuramente, qualquer graça, qualquer desejo, é dela que vem. É bater nela, é sentir ela, é reverenciar ela. Mas eu só posso reverenciar se eu respeitar também essas práticas. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sempre usei paninho. E quando eu fui para a escola no ensino fundamental, com 12 anos, eu fiquei um pouco vergonha. E as meninas usavam absorvente. Eu dava paninho. Eu nem sabia essa questão do absorvente. Onde comprar, como usar. Eu não sabia orientar a gente sobre isso. E o que eu acho lindo hoje, na minha memória, me emociona. É lembrar os paninhos pendurados que minha mãe lavava. Ela lavava. E depois ela passava o ferro. Isso é um cuidado. E quando a gente tem a possibilidade de fazer isso com outra irmã, eu não estou curando ela, eu estou me curando. E aí vem a outra sugestão. Leve essa mensagem para quem precisa se curar, para quem precisa se libertar desses absorventes que distancia ela da espiritualidade, da sua força, do seu templo. Imagine colocar um metal dentro do útero. Isso é uma outra coisa. Mas o absorvente faz isso. Ele separa esse natural. Receber o sangue sagrado. Usar na pele como um protetor.
como hidratante, ele tem vários benefícios. Tem um ritual que as pessoas não vão fazer, que eu sei, mas eu vou falar porque eu acho importante, que eu já vivenciei. Um ritual onde a gente, nesse círculo, tem mulheres ou com a lua, ela coloca dentro de um copo com água, um pouco maior, bota o sangue que fica lá, o paninho. Ou se for um copinho, né, como eu disse, uns copinhos, despeja o sangue aqui. E nesse ritual, toda a família bebe. Bebe o marido, os 2 filhos e ela. Alguém se imagina aqui beber esse sangue? A verdade. Alguém teria coragem de fazer? Uma corajosa. Por quê? Olha só, as práticas culturais, elas são camufladas, esquecidas. E vamos para a praticidade. A praticidade é o quê? O comércio, a indústria, o falso progresso. Isso distanciou das práticas culturais, dos elementos da natureza. Assim dizia minha avó. As frases começam a ser assim. A minha avó fazia assim. Ah, isso é do tempo da minha avó. Que coisa linda, né? Se a gente conseguisse voltar ao tempo da avó. Ai, eu me recuso. Olhar para esse papel. A gente poderia, de uma forma, através dos elementos da natureza, fazer conexões e vivência onde a gente pudesse, dentro desse círculo das mulheres, que já existem vários grupos, poder levar essa palavra. Quem está aqui hoje é responsável por isso. Ela só eu vi uma Índia que falou lá umas coisas, não entendi muito bem, mas acho que ela falou isso. Aí vai lá, buscando na memória. A gente, quando repassa uma mensagem, a gente salva vidas. Salva vidas. O que está matando hoje as pessoas, distanciando as pessoas da gente? A depressão. Hoje é comum chegar numa casa depressiva. Ou pós-parto, ou antes do parto, ou porque o sistema é tão opressor que entra na nossa vida, bagunça as famílias, mas isso é o distanciamento da espiritualidade. Se a gente começa a fazer práticas que a avó fazia, a gente se reconecta com a nossa força, com o nosso tempo, com a nossa espiritualidade e com a nossa ancestralidade. Sempre honrando a ancestralidade. Esse é um tabaco, eu chamo tabaco, mas ele é mais ervas. De ervas medicinais da cura do sagrado feminino. Com essas ervas, além de fumar, que eu passei a fumaça para vocês todos no início, faz a vaporização e pode fazer o chá. Aqui tem arruda. Arruda era limpeza profunda. Alecrim para saudar a criança, trazer alegria, tirar da depressão. Sálvia para curar as energias negativas que estão dentro da gente. Tirar o ódio, tirar o rancor, fortalecer as pernas e colocar mais aterrissado. Lavanda e alfazema limpa as energias de fora ao nosso redor. Onde a gente quer caminhar, para não ser atingido por essas energias que captam, que sugam nossas forças. A calêndula para curar as enzimas. Ninguém perde o útero por acaso. Ninguém tem um mioma porque comeu uma coisinha e fez mal. Então são curas que a espiritualidade ajuda. E as ervas medicinais estão aqui para dizer: a gente precisa voltar, se conectar com essa medicina. A gente precisa voltar a ritualizar com as mulheres os ritos mesmo de cura da ancestralidade, da espiritualidade. Fortalecer, se empoderar. Se empoderar não é colocar um salto e hoje virar gerente de alguma coisa, não. Se empoderar não é hoje voar no alto, eu sou uma moça, sou elegante, etc. Não.
mesmo. Está dentro da gente. Não tem nada a ver com estereótipo, não tem nada a ver com salto, não tem nada a ver com batom. Tem a ver com a gente, com autoestima. Entrar e sair, cabeça erguida. Saber dizer de onde eu vim e para onde eu vou. É buscar, dentro da identidade, fortalecimento étnico, fortalecimento cultural das suas raízes. E saber falar do outro, do diferente, com mais respeito. Eu parabenizo todas as mulheres que estão aqui nessa sala hoje e outras que não tiveram oportunidade de poder ouvir um pouco dessa mensagem, que é uma mensagem de beija-flor. Um dia ela vai cair a semente no chão e vai nascer. Mas se a gente não fala, a gente se cala, a gente impede que o outro tenha esse conhecimento. E minha mãe fala, o conhecimento é algo muito precioso, mas ele tem que ser repassado. Ele não é seu. Você recebeu, mas ele não é seu. Você precisa passar para outros. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso tem a ver com amor. Tem a ver com querer realmente ver esse mundo diferente. Respeitando as pessoas como elas são. Meu templo sagrado se abre na cura ancestral. Meu templo sagrado se abre na cura ancestral. Estou aqui com meus ancestros curando com o rezo. Estou aqui com meus ancestros sanando com o rezo. Meu tempo sagrado se abre na cura ancestral. Queria agradecer o convite e a importância de falar desse tema. Para mim é sagrado. Tem muitos assuntos que direcionam a vida da mulher e a nossa permanência aqui nesse espaço, nesse mundo, nessa sociedade. Mas para mim, falar da cura, falar do templo, falar desse empoderamento maior, né, da espiritualidade, da nossa conexão com a Terra e que nós somos esse elo, é fundamental. E eu queria dizer que eu estou muito feliz de poder ter falado de algo que ainda é tabu, infelizmente. Em breve eu estarei aqui em Conquista, fazendo uma vivência. O Micael está junto com a Lara, organizando uma vivência Sagrado Feminino, onde a gente vai discutir, preparar e fazer medicinas daquelas que vocês estão curiosas para saber. Gratidão. Nádia, gratidão também, querida. É uma satisfação estar aqui, aprendendo tanto com tanta gente e, como várias companheiras já falaram, a gente vai depois, claro, vai ter um momento de debate, de relatos, né? Mas estamos apaixonadas, muito apaixonadas por figuras incríveis que estão passando por aqui, que estão trocando experiência com a gente. Agora eu vou passar a fala, então, para a Sandra, e fica à vontade aí dentro do seu tempo. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui, mais que aquela satisfação por você ter feito e apostado numa escolha que pode contribuir para impactar de alguma maneira a mudança. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a DUSP, né, todos os diretores, mas especialmente em nome da Patrícia, uma amiga querida que, justamente por esse elo de luta e militância que a gente estabeleceu a partir do Andes, que a gente pode hoje estar aqui compartilhando um pouco da experiência do que a gente vem acumulando na vida. Eu
sou o resultado de toda essa mistura e de todo o processo de exploração ao qual os povos indígenas estão envolvidos desde que este país entrou no contexto da reprodução de mercadoria com a exploração dos recursos naturais dessa terra. A primeira vivência que eu tenho não é a vivência do sistema, é a vivência da natureza. A primeira imagem que eu tenho na minha vida é de um rio, é do verde, é de uma canoa, é a imagem da natureza. Então, por viver as ruas, as primeiras ruas que eu andei, elas não seguravam meu pé, porque eu estava numa canoa. Então, as minhas ruas eram uma canoa. A cor que domina a minha mente é o verde. Quando, justamente pela importância que o ambiente, a natureza tem na minha vida e na minha formação. Então, sou de uma família de origem humilde, resultado de toda essa miscigenação do povo brasileiro. A minha avó, aliás, a minha bisavó era de origem, talvez, munduruku. Meu pai é filho de português. Minha mãe é o resultado da mistura do branco, do negro e do índio. E eu não pisei numa maloca até o momento que eu comecei a estudar a sustentabilidade sociocultural, quando eu tinha 24 anos, quando eu comecei a entrar na universidade e fui morar em Roraima. Nasci no interior de Santarém, no interior da Amazônia, às margens do rio Tapajós, perto exatamente de todas onde tem este processo de exploração de vários povos indígenas. Então, a partir, carrego todo esse contexto das dificuldades de uma família numerosa com poucos recursos, mas com muita riqueza de princípios para a valorização da vida no contexto da natureza. Então, foi a partir de quando eu tinha aproximadamente 14 anos que eu visitei um lugar, a partir do colégio que eu estudava. A gente foi fazer uma excursão em Trombetas, mineração Rio do Norte, exploração de bauxita, na selva amazônica, as margens do rio, do Lago Batata, afluente do Tapajós, rio Ximiná, enfim. E eu vi, me impactou a mudança da cor da água. Eu nunca tinha visto água vermelha. Me impactou a mudança da cor da floresta, porque eu nunca tinha visto o vermelho da bauxita rodeado, com um buraco imenso rodeado do verde lá em cima. Então foi quando eu disse, eu vou estudar os impactos desse processo na natureza. Mas eu vou estudar também o impacto na sociedade, porque eu não conseguia conceber que os meus irmãos estavam desempregados e a nossa família não tinha o resultado daquela riqueza e estava sendo destruída aquela natureza. Ou seja, nós não estávamos nos apropriando da riqueza que era nossa. Quando eu percebi o impacto socioeconômico e ambiental que a exploração do grande capital promove, destruindo a natureza, eu escolhi o meu objeto de pesquisa. E eu escolhi estudar justamente economia, mas eu queria estudar sociologia. Então eu fiz as duas carreiras na graduação. E fui seguindo, e hoje, até hoje, o objeto de estudo ele foi tomando essas nuances. Quando eu fiz a minha pesquisa em nível tanto de graduação, de mestrado e de doutorado, foi exatamente por tentar entender como o capital transnacional, a partir das políticas públicas nacionais,
com o aval do Estado, destrói a natureza e não promove o bem-estar para a sociedade. A sustentabilidade socioeconômica e ambiental a partir do impacto da exploração do grande capital e quais os resultados negativos que isso afeta diretamente a sociedade. Então, é a partir deste contexto, é a partir dessa vivência, e foi a partir do estudo do impacto das comunidades indígenas, quando eu estudei, quando eu vi o impacto que a hidrelétrica de Tucuruí promoveu para os povos indígenas, deslocando das suas áreas, totalmente vivendo uma outra realidade, tendo que enfrentar outras simbologias impostas pelo mercado, fora essas que a Nádia colocou aqui, que é uma destruição da sua vida. Foi quando eu vi que para se produzir energia, para se produzir o lingote de alumínio que era exportado 99% para o capital internacional, que isso se embutia toda uma energia da natureza que não se podia medir com a valoração, com a precificação, com a valoração no mercado, que não tinha valor, com as perdas simbólicas e reais, objetivas e subjetivas que isso causava. Então, foi exatamente percebendo isso que eu passei a estudar o impacto nos povos indígenas. Então, eu sou uma estudiosa do impacto das políticas nos povos indígenas em qualquer local que seja vulnerabilizado pelos impactos ambientais, pelos impactos econômicos, resultado deste processo de expansão para se atender a uma política de mercado. Então, não vou me prender no economês, mas basicamente essa fala aqui, ela vai ter dois contextos. O contexto de inserção do Brasil no mercado internacional, pelo processo de expansão da transnacionalização da atividade produtiva, ou seja, que hoje se chama de globalização e antes era um processo de mundialização, a partir da própria, ainda do início do capitalismo comercial, que é justamente quando o Brasil entra, a busca de novos mercados para abastecer o sistema de produção de bens e serviços para atender o contexto de consumo da Europa em 1400, 1500, e nós vamos até 1700, até o século XVIII, onde nós vamos vir já com a Revolução Industrial, e onde toma essa condição da economia, da estruturação do capitalismo nas suas nuances exatamente de produção de mercadoria, da apropriação da propriedade privada, da busca do lucro, da identificação do trabalhador, da mão de obra como mercadoria. Naquele sistema e naquele contexto onde nós deixamos, porque foi aí que os povos indígenas, isso desde 1500, que deixaram de ser na sua alma, na sua natureza, envolvido pela sua espiritualidade, pela sua maneira de ver, no seu habitat natural, como eles deixaram toda essa gama de saberes, como eles foram violentados pela imposição de um sistema para alimentar um modo de consumo, um modo de acumulação, uma acumulação que ia gerar desigualdade, violência, exploração, depredação e muita dor, porque a dor dos nossos ancestrais que foram violentados, que foram escravizados, que foram estuprados no seu corpo, na sua alma, nós carregamos até hoje. Então, por esta sensibilidade, por estudar, por conhecer, a minha autodenominação é de origem étnica Munduruku. Ontem foi muito interessante porque tinha uma colega aqui e ela disse assim: você fala a tua língua, você mantém a tua língua ou você deixou de falar a tua língua? Então, eu nasci falando a minha língua imposta pelo sistema capitalista. Aprendi depois outras línguas impostas pelo sistema capitalista, mas eu nunca aprendi
a língua natural, a língua da alma, a língua da vivência, a língua de uma etnia que carrega toda a cosmologia mitificada e objetificada na vivência, nos saberes, na cultura, na riqueza que envolve a vida dos povos indígenas, que lamentavelmente tem essa questão, que são vistos, que muitas vezes não são vistos como pessoas. Tanto é que todo esse processo de exploração é em função de que as políticas brasileiras que foram implementadas para atender à expansão do grande capital era justamente porque o Brasil era um vazio, a Amazônia era um vazio. Então, nesse sentido, os indígenas teriam que fazer parte de uma política assimilacionista, uma política integracionista. Então, a minha visão aqui, ela não é a visão do antropólogo. Eu estava muito feliz que eu não ia ter que entrar muito nessa parte, mas é porque o professor ia abordar e ele tem essa vivência. Eu não trabalho com o conhecimento indígena a partir da etnografia. Eu não trabalho como fonte primária. A fonte do conhecimento indígena que eu trabalho é como resultados de fontes secundárias, porque eu analiso, a partir das políticas públicas, os resultados socioeconômicos pela exploração do capitalismo e os impactos da política de mercado nos povos indígenas, nos povos quilombola, nos negros, nos ribeirinhos, ou seja, tudo que envolve a exploração dos recursos naturais para a produção de mercadoria e os impactos negativos desse capital, seja no ambiente, seja no econômico, seja no social, onde envolve uma caracterização de uma sociedade que está sendo explorada, a gente analisa com essas políticas a partir da perspectiva da economia ecológica, que estuda o sistema integrado e não o sistema produtivo dominando o sistema natural, a economia institucional, que estuda exatamente a parte do entendimento das instituições para a promoção do desenvolvimento econômico e a manutenção do capitalismo, da economia política de Eleanor Ostrom, que ganhou em 2009 o Prêmio Nobel de Economia, a primeira mulher. Então, a linha de pesquisa que eu atuo, ela vai nesses três pilares. A economia ecológica, ela vem a partir desse entendimento todo da energia, da natureza, da termodinâmica, de entender que a energia ela não se cria, que os impactos na natureza, se eles não forem controlados, eles vão acabar com o sistema. Isso não é mito de pesquisador ou cientista do clima, ou alarmismo dos ecologistas ou das pessoas que estudam as mudanças climáticas. Então, a partir do estudo desses impactos nessa sociedade, pela intensificação dessas políticas para atender o mercado, eu junto com os indicadores socioeconômicos e transformo para o mercado de carbono, mercado ambiental, e vejo como se usa isso. Então, é nessa perspectiva que eu vou falar e já resumindo isso. Nós sabemos que essa perspectiva é do processo produtivo, combinação dos recursos para a produção de bens e serviços. No sistema capitalista, propriedade privada, lucros, divisão do trabalho, trabalhadores, donos do meio de produção, tudo isso que nós conhecemos. Para quê? Para promover o crescimento da economia, a produção de todos esses bens e serviços. Para quê? O objetivo, a produção de riqueza. A riqueza é tudo que envolve os recursos naturais, os recursos humanos, os recursos tecnológicos e os recursos econômicos, ou o capital financeiro. Então, quando se utiliza esses recursos, quando se promove o crescimento da economia, a economia a partir do aumento do PIB, do emprego, da renda, etc., se tem um crescimento que é quantitativo. Quando o resultado deste crescimento ele se transforma ele é dividido de maneira equitativa entre a sociedade e se promove o bem-estar daquela sociedade, se chega ao desenvolvimento.
Então, tem o desenvolvimento econômico, aí depois tem outros indicadores, que tem também o desenvolvimento humano, mas nós sabemos que esse processo de exploração ele foi muito intenso, e chegou num ponto que não se podia seguir produzindo da mesma maneira, como se os recursos fossem infinitos. A economia, os recursos são finitos, a natureza tem sua capacidade limitada pelo próprio processo, a lei da termodinâmica explica isso. Então, nós temos o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento humano, e se chegou a estudar uma outra possibilidade para compreender este processo de utilização dos recursos e todos os impactos negativos que estavam acontecendo, e como o sistema econômico, o sistema natural, o sistema social não iria ser capaz de suportar essa expansão se ela continuasse seguindo no nível que estava seguindo. Aí veio as ideias do desenvolvimento sustentável, que todos nós entendemos. Eu não utilizo desenvolvimento sustentável, eu utilizo sustentabilidade, porque a sustentabilidade exatamente é você buscar uma maneira de resistir frente aos impactos, aos choques adversos. A sustentabilidade, ela envolve justamente essa força que cada lugar, com a sua especificidade, suas peculiaridades, vai ter para poder resistir. Como os povos indígenas, com a sua sustentabilidade cultural, a partir das suas características, da maneira como eles produzem, como isso, a partir desses impactos, como vão resistir. Então, nós temos, para os povos indígenas, a perspectiva da antropologia para esse estudo, que eu particularmente uso, é do Pierre Cloustre, não sei, em francês eu acho que é Cloustre, que ele estuda a sociedade contra o Estado, onde ele faz, nesse seu livro, A Sociedade contra o Estado, um paralelo entre a economia dos povos tradicionais de subsistência e a economia de mercado. E como a economia desses povos tradicionais, ela pode seguir e seguiu por muito tempo, sem necessitar das políticas e da intervenção do Estado. Então, para isso, nós temos, para os povos indígenas manterem e conseguirem uma sustentabilidade cultural, justamente para continuarem a sua vida com a sua cultura, reforçando justamente as suas condições étnicas, suas línguas, todos os seus rituais, toda a sua representatividade, eles precisam o quê? Se manter para seguir frente aos choques adversos. E nós temos o etnodesenvolvimento, que o etnodesenvolvimento, ele trabalha exatamente com a questão que envolve a continuidade dos povos indígenas pela autodeterminação. Quais são nossas características, como manter e não se deixar impor por políticas que não vão beneficiá-los. Então, aí tem o Estado, gente. O Estado é justamente para promover a ordem, o Estado democrático de direito, mas na realidade o Estado é para manter a segurança da propriedade privada dos meios de produção. E o Estado dificilmente ele atua, ele tem funções, nós sabemos que ele tem suas funções sociais e tudo, segurança, saúde, etc. Mas o Estado atua para manter a sustentabilidade do capital econômico. Então, por isso que é muito complicado a gente utilizar o desenvolvimento sustentável. A gente tem que ver desenvolvimento sustentável para quem? O Temer está com a sua política promovendo a sustentabilidade. De quem? Dos banqueiros, do grande capital. Então, tomem cuidado, reflitam um pouco e procurem ver que tem muitos estudos que já trabalham com essa visão diferenciada de sustentabilidade. A sustentabilidade a partir das especificidades, a partir dos objetivos diferenciados. Então, como isso começou no Brasil? Qual foi esse contexto? Eu já comentei anteriormente, o Brasil entra no contexto de exploração justamente a partir da expansão do começo do capitalismo comercial, declínio do modo de produção feudal, entra numa política que é uma política mercantilista, onde tem o protecionismo das indústrias, o protecionismo da economia, e tinha o pacto colonial. As metrópoles tinham que explorar, e tudo que era produzido na colônia teriam que ser vendidos diretamente para a metrópole. E nesse contexto que o Brasil entra, então entra a exploração do pau-brasil, da produção da cana-de-açúcar, vem depois a pecuária, a mineração, o café, enfim, todo esse contexto. E como o processo de exploração dos indígenas, ele entra aí?
Olha, está aqui, ele é simplesmente mais uma parte aqui da natureza que vai servir como mão de obra. Eu vou apropriar, eu vou escravizar, eu vou construir, eu vou formar políticas para que esses indígenas possam servir, esses povos possam me servir, não atrapalhar. Se eles vierem com guerra com isso, eles vão ser dizimados, e foi o que aconteceu. Então, nas condições, vários grupos étnicos do Brasil foram integrados à colônia, na condição de escravos ou de aldeados, misturavam-se entre si e com outros segmentos da sociedade colonial, nas fazendas, engenhos, lavouras e aldeamento, nos quais desempenhavam diferentes papéis. Então, as políticas do governo, já desde a colônia, império e depois república, e mais recentemente a partir da Constituição, elas foram exatamente sendo feitas pelo Estado para manter o nível de apropriação, o nível de crescimento do lucro, para promover a expansão do capital, a expansão do mercado. E para isso, nós tivemos todo o resultado da desestruturação e a desigualdade socioeconômica e os problemas ambientais que nós temos hoje por este acúmulo e esta historicidade no desenvolvimento dessas pesquisas. Então, diferentes políticas, elas foram implementadas. Iniciou com as políticas de aldeamento, que reuniam os índios aliados, enfim, já desde Tomé de Souza, quando ele chegou para estruturar a questão da colônia. Depois, os jesuítas começaram a estabelecer suas missões, ou seja, a questão da religião, mas era também a religião interferindo, sendo um lado, um braço muito importante do Estado para manter o poder econômico de quem estava aliado ao grande capital. Então, o sistema de aldeamento, ele não trouxe somente a escravidão, mas também a difusão de muitas doenças. Aí depois, com a expulsão dos jesuítas, já chegou um outro sistema. Vocês já devem ter ouvido a questão Pombal, como foi que ele organizou toda essa política. Mas nesse sentido aí, essas políticas, elas não foram, elas acabaram sendo ambíguas com relação no período colonial, e elas revelam contradições nos papéis que se podia atribuir aos índios, súditos, cristãos, força de trabalho, enfim, qual era o papel que essas políticas queriam. Nós sabemos quais são e quais foram os resultados, mas essas leis, elas legitimam a escravização para os índios ortis, que eram os vencidos nas batalhas. Então, depois vem o Conselho Ultramarino, que era justamente o sistema colonial que organizava toda a relação da colônia com a metrópole. Então, como era? Alguns índios podiam escolher que tipo de aldeia, já começava por aí, como você pode ter a tua terra demarcada a partir da caracterização da tua cultura, das características étnicas que tu representa. Aí nós temos já em 1845, depois da independência, não teve mudança. A Constituição de 1824, ela não deu essa atribuição às questões indígenas porque achava que não tinha sentido, que eles iam seguir como estava, e o Estado, com suas políticas, ia utilizar, e o mercado utilizar da maneira que fosse mais conveniente. Mas já em 1845, houve um decreto de direito dos índios às terras e aldeias, considerando a possibilidade até de que essas aldeias elas fossem extintas. Nós tivemos as leis de terra de 1850 e, particularmente, o ponto de inflexão da política de proteção aos indígenas é o sistema de proteção ao índio, criado em 1910. Em 1968, nós temos a criação da FUNAI. Em 77 nós já temos o Estatuto do Índio, e 88 é que marca esse ponto mais importante de proteção, de reconhecimento aos direitos indígenas, onde os grupos começam a reaparecer, afirmando suas identidades indígenas e buscando suas origens em aldeamentos considerados extintos no século passado. É aí isso que a Nádia colocou aqui, como o povo do Pinambá, Guarani, Pataxós, os Yanomamis, como eles começam a surgir nesse contexto. Aí depois nós temos
as organizações, mas como isso surge? Inclusive, essa identidade de eu considerar a minha ancestralidade, defender e estudar, até pelas características também que eu tenho, a identidade, elas vêm a partir desse reforço de que o povo indígena ele tem que se organizar, ele tem aquela situação que é tudo parente. Tem uma música em Roraima de um poeta que diz que é tudo índio e tudo parente. Então aqui é tudo índio, tudo parente. Então, nesse sentido, as instituições elas começam a se reforçar. E, em nível internacional, os indígenas, os brasileiros, ou também os indígenas da América Latina, da América todo, sobreviventes foram sendo sobreviventes resistentes na história de colonização europeia, estão em franca recuperação do orgulho da autoestima identitária e com o desafio buscam consolidar um espaço digno na história e na vida multicultural do país. Então, esses movimentos do pejorativo de ser indígena passou a ter uma marca identitária capaz de unir povos historicamente distintos e rivais na luta por direitos e interesse comum. É nesse sentido que hoje todos os índios se tratam como parentes. Então, cada povo constitui-se como uma sociedade única, na medida em que se organiza a partir de uma cosmologia particular própria, que baseia e fundamenta toda a vida social, cultural, econômica e religiosa do grupo. A principal marca do mundo indígena é a diversidade de povos, culturas, civilizações, religiões, economias, enfim, uma multiplicidade de formas de vida coletiva e individual. É a luta sindical. Então, gente, nós sabemos, vocês sabem, nós tínhamos antes o quê? 5 milhões, estima-se que antes tinha 5 milhões de indígenas. Hoje nós temos, pelo censo do IBGE de 2010, cerca de 900 mil. 305, cerca de 300 e tantas etnias, com 270 e tantas línguas, enfim, são números. E o que vulnerabiliza esse direito? É outro ponto. Os projetos desenvolvimentistas, a integração da Amazônia, grandes projetos hidrelétricas, agronegócio, mineração, pecuária, a expansão desordenada da urbanização, que retira os indígenas, tenta, violenta, mata, explora e retira os indígenas das terras que historicamente eles têm direito. A flexibilização das leis ambientais também é um outro contexto, um marco legal da biodiversidade que facilita a apropriação dos direitos tradicionais dos povos indígenas, como as ervas, isso que está colocado aqui, tudo está sendo muito facilitado. A PEC 215, que é justamente tirando o poder do executivo para demarcar as terras indígenas, a demora em se demarcar as terras indígenas, justamente pelo poder do Congresso, que são as pessoas que têm interesse no agronegócio, aquela famosa, o BBB, né, que estão com seu interesse da pecuária, que mandam o jagunço da bala e da Bíblia e vão promover também toda essa situação. Então, os políticos, vários projetos que já estavam arquivados, eles voltaram a ser reativados justamente pelo crescimento dessa onda conservadora. Então, qual é a resistência contra a expansão do poder político-econômico? Apoiar a causa indígena nas universidades, as licenciaturas interculturais, que os professores, que as pessoas que tenham condição e tenham essa sensibilidade, que acreditam que os povos indígenas eles têm direito às suas terras, que seus direitos foram violados, que eles têm direito à reparação, que nas suas áreas de especialidade que eles possam estudar também esses impactos, como melhorar. Mas tem que ser pessoas também que têm confiança e sensibilidade com a causa, porque nós sabemos que não é que as organizações, que os povos, que não são qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que entra, nem qualquer
qualquer pessoa que tem condição de se aproximar, mas que a gente fomente essa aproximação da universidade, com que os saberes, que o conhecimento, ele ultrapasse os muros da universidade realmente para que ele possa impactar positivamente na vivência, para manter essa sustentabilidade cultural, econômica e ambiental dos povos que são os guardiões da floresta. Então, nesse sentido, nós temos que favorecer. Aqui, lá em Roraima, nós temos o Instituto de Educação Indígena, o Instituto Superior de Educação Indígena. Nós temos um único curso no Brasil que é Gestão Territorial Indígena. Os indígenas, nós temos um curso que é Gestão de Saúde Indígena, que é o único curso com nota 5 no ENAD agora, foi formada a primeira turma. Nós temos gestão, a licenciatura intercultural, onde os professores, eles vêm de lá, da aldeia, eles são escolhidos pelas suas comunidades e vêm estudar. Nós temos no próprio Instituto Insiquirã as organizações indígenas que votam para escolher o diretor, que votam nos projetos, na manutenção das línguas. Então, tem exemplos. Tem que ver qual é o exemplo que a UESP pode ver como uma política que possa favorecer. Então, a valorização das línguas, a educação indígena, como eu falei, é muito importante para que haja essa integração. O etnodesenvolvimento e a sustentabilidade socioeconômica, ambiental, cultural, territorial, manutenção de estudos, de projetos de serviços ambientais em terras indígenas, porque durante todos esses anos, esses séculos de existência dos indígenas, não foram eles os responsáveis pelo desmatamento, pela depredação da natureza, a exploração desenfreada dos recursos naturais. A economia solidária e comércio justo, favorecendo a divulgação e a rede de reprodutividade dos artesanatos, dos saberes, do que gera renda para que os próprios povos indígenas eles possam se manter a partir da sua identidade, da sua autenticidade, que mantenha a dignidade da sua sobrevivência para a sustentabilidade cultural deles, para que eles possam seguir a representação indígena na política e a pressão de demarcação das terras indígenas, porque isso é imensamente necessário. Nós não podemos fechar os olhos para isso, nós não podemos permitir que venha governos e saia governo e comecem a legislar e fechar os olhos para as matanças, para as violências, para as invasões nas terras indígenas. Isso é extremamente necessário que nós nos sensibilizemos com isso e atuemos de maneira muito forte e conheçamos mesmo esses índices, essas possibilidades, esses indicadores, esses números da violência, para que não fique somente na estatística. Então, resistência e luta do antes, finalizando, é a última parte da minha fala. Como é que a gente pode, antes de eu entrar na militância, no sindicato, eu fiz a minha carreira de pesquisadora, né? Então eu era pesquisa nisso, naquilo, tal, profissão da... Mas, e depois para carreira política administrativa também, na universidade, cargos de direção, etc. Mas a formação, a vivência, a satisfação foi justamente a militância, e foi a partir deste sindicato. O meu sindicato, o nosso sindicato, um sindicato plural, um sindicato autônomo que comporta todas as diferenças, a diversidade, e atua impactando diretamente na diversidade, na igualdade, na democracia, contra todas as injustiças e por uma educação de qualidade que venha impactar nessa justiça de democracia e de igualdade, para que a sociedade possa ser mais justa. Então, é essa característica desse sindicato, dessa luta que fortalece e que eu viria e que vou e que sou solidária e que atuarei com as minhas pesquisas, com meus trabalhos, para justamente valorizar essa cultura, valorizar o encaminhamento da sustentabilidade, manutenção dessa sustentabilidade cultural, econômica a partir da sua economia de subsistência, a partir dos seus saberes, porque este sindicato sim que contribui, foi este sindicato que colocou. Então o grupo GTPCE, GDS, é um grupo extremamente importante porque ele trabalha com esses pontos, focando justamente na reparação, mas na atuação de como minimizar
comportamentos, essa violência contra a mulher, a violência contra os negros e negras, contra os indígenas, contra os trans. Então, como nós podemos impactar, eu particularmente, diretamente no que eu trabalho, mas eu estou contemplada, em maioria dos pontos aqui, pelo menos no feminismo, no apoio às questões da diversidade sexual, do gênero, mas basicamente a minha atuação é com relação às questões étnico-raciais, utilizando este conhecimento da academia, levando para impactar diretamente na mudança de vida dessas pessoas. Então, nesse contexto, qual seria o caminho que a política aqui da DUSB, do grupo que a Thalita está coordenando, que vocês estão trabalhando, que estão militando, é justamente fomentar que a causa indígena, ela não fique como algo que não tem conhecimento, que não seja totalmente debatido, que a causa indígena ela tenha o mesmo peso que a discussão, sim, da diversidade sexual, da violência que o povo preto, o povo negro, negros e negras estão sofrendo, que os povos quilombolas. Porque os povos indígenas, parece que o direito dos povos indígenas, como já é algo tão tradicional, que eles já foram tão violentados, que parece que já é lugar comum, mas não é. Nós precisamos. Hoje o Andes tem uma atuação muito diferenciada dessa política, porque ele está atuando diretamente contra o preconceito e contra a naturalização e a continuidade dessas posturas, dessas ações que tornam um lugar comum a desigualdade, a violência. Então, nesse caso, nós temos nas diretorias, nos sindicatos, professores, nós temos muitos negros, negras, nós temos muito, pelo IBGE, os pardos, os caboclos, os mulatos, nós temos muitos brancos, mas nós temos poucos indígenas. Vocês veem professor indígena em tantos congressos. Eu passei a me identificar e meu cabelo ele é crespo, hein? Ele é crespo, mas depois que eu utilizei a tecnologia, depois que veio a tecnologia, eu mantive ele com essa identidade indígena e eu acho que caracteriza mais. Eu acho, se eu mostrasse uma foto ali, era você dizer, não, ela dá uma mulatinha bem legal. Mas com características indígenas, exatamente. Tanto é que eu tenho esses traços muito do negro também e do indígena. Mas hoje a minha característica é indígena. Até eu mudar, né? A gente faz para mudança. Mas é isso. Então, nesse sentido aqui, como é que a gente pode atuar? Políticas diretas, valorizar também o indígena militante na direção dos sindicatos. Cadê? Nós temos trans, nós temos negros, negras, o tipo de diversidade no nosso sindicato que está impactando muito, contribui, porque se você tem a vivência, por exemplo, eu estou falando pela minha vivência, o resultado, e já concluindo, o resultado da militância, mas eu podia impactar muito mais. Quando eu passei a atuar nos congressos do Andes, eu passei a falar, eu atuava no grupo de trabalho de políticas urbanas, agrárias e ambiental, e eu falava da questão indígena. Então foi quando passaram a me ver, eu era indígena, qualquer coisa no sindicato com relação à questão indígena, eu ia lá. Então teve um seminário, teve como resultado o seminário do Congresso de 2013, teve como resultado um seminário nacional dos povos indígenas para subsidiar a política do Sindicato Nacional e impactar como base para futuras políticas públicas e tudo. O que foi que aconteceu? Esse seminário, ele ficou em condição local, ele ficou no meio com um apêndice dos grupos de trabalho, ou do GT-Power, ou a educação indígena, que ela vai ali, aparece no GT de políticas educacionais, mas ele está aqui no meio do GT de políticas de classe, questões étnico-raciais, gênero e diversidade sexual. Mas no último seminário do Andes, no último seminário integrado do Andes, que foi em Pelotas, que foi uma decisão de congresso, teve todas as questões que envolveu
a questão do gênero, a questão da sexualidade, da diversidade sexual e a questão dos negros e negras. Mas não teve, se falava ali alguma coisa do indígena. Você não vê indígenas, então isso que eu quero parabenizar essa iniciativa. Muito bom de vocês chegarem e trazer as pessoas que realmente atuam, as pessoas que têm a vivência, que possam dar essa contribuição e que possam fomentar outras atitudes, outras atuações e outras posturas e políticas que venham contribuir para que tire a invisibilidade do professor, militante, pesquisador e que pode contribuir para essa mudança. Então é muito importante que isso aconteça, é muito importante que nas reuniões do GTPCE-GDS no nível nacional, que seja levado isso, que tenha representatividade sim dos indígenas. Você vai no congresso do Andes e em 600, 700 professores, você não encontra um professor indígena. Aí eles olham, eu acho que é uma espécie até de racismo. Você está num sindicato que é de intelectuais, que é o sindicato nesse nível que tem a maior expressividade de todos os sindicatos. Aí você vê os teus colegas, eles olham para você de maneira rara. Ai, tu é índia, né? Qual é a tua maloca? Professores, qual é a tua etnia? Até de tanto eu ter que explicar a minha origem, que eu era tanto quanto eles, e muitos deles eram muito mais índios do que eu, pela proximidade, que eu disse, eu sou índia no Munduruku. É isso, por autodeterminação. Aí os professores diziam, mas tu é índia, mas tu é meio estilizada, né? Aí, gente, o que você quer? Você está perguntando qual é a minha etnia. Tu queres que eu invente alguma situação? Então existe dentro do nosso próprio sindicato. Nós militamos e nós não encontramos professores indígenas, são raros. Nós não encontramos professores com características indígenas, são raros. Nós não encontramos professores que atuam e trabalham para impactar a mudança contra a desigualdade e a violência dos povos indígenas. Então, a sugestão, eu só queria realmente parabenizar por essa ação, por essa iniciativa, e que nós sigamos nos GTs do Andes, nos seminários, exigindo, sim, muito mais presença de pessoas que possam contribuir, e se forem indígenas, e tiverem origem indígena, e se autodeterminarem indígena, melhor ainda, porque aí eles vão alisar mais o cabelo, vão poder impactar mais. Então, é isso, a gente pode discutir um pouco mais. Muito obrigada, e a gente está aqui à disposição. Obrigada.